há muitas maneiras de você estudar a Bíblia. Mas a maneira bíblica de se estudar a Bíblia é estudar meditando no texto bíblico. Nós temos muitos. Você lembra de Josué? Se você pegar Josué 1, 8 e 9, você vai descobrir lá que não basta você ler a Bíblia. Tem crente que diz, já lê a Bíblia 20 vezes. E aí? Você tem que ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Então, esse curso aqui é o seguinte, nós vamos passando pelos livros, vamos destacando o esboço do livro. Eu vou trabalhar versículos do livro de forma meditativa, para que você possa, então, ser despertado aqui para ler a Bíblia, tá certo? Do ponto de vista de meditação. O nosso livreto, que vai começar a ser usado a partir do dia 1º de março, você tem que comprar lá na livraria. Passa lá e pega o... Quem tem aqui o livro para mostrar? Aqui. Tem alguém que tem? Ó. Esse livro aqui, se você não comprar esse livro, você não vai para o céu. Mesmo que seu nome esteja rolado lá, né? Está certo? Esse livreto aqui. Porque você vai aprender a estudar a Bíblia de uma forma indutiva. São 2 cursos básicos que a gente vai aprender. Um é vida devocional e o outro é panorama bíblico. Vamos abrir a Bíblia então. Eu sou responsável pelo Antigo Testamento, pastor Hernandes para o Novo Testamento. Abra a sua Bíblia no índice da Bíblia, onde tem a relação dos livros. Eu falei com você que você comprasse uma Bíblia, então risca essa sua todinha. Pode riscar e depois você compra outra. Bíblia, meus amados irmãos, às vezes você está lendo um texto na Bíblia e Deus fala com você. Veja bem, sabe como é que nasce sermão? Sermão nasce com a leitura devocional da Bíblia. Deus fala com você naquele texto. Aí depois você arruma um sermão, põe as coisas, bota as ilustrações, faz a divisão. Mas uma coisa é a mensagem, outra coisa é o sermão. Tem um cara que chega aqui, pode pregar um sermão, ele vai lá, copia. Pega esse sermão escaprichado do pastor Hernandes, copia todinho. E o desgraçado nem diz que é do pastor Hernandes. Né? Prega, que é uma beleza. Mas Deus não falou com ele. Ele está falando o que Deus falou com os outros. Não foi ele. Meditação é Deus falando com você, meu irmão. Vamos ver aí. Veja, aí tem quantos livros nós temos no Antigo Testamento? 39. Eu falei com vocês para pegar o número da besta. 666. Põe um 6 debaixo do primeiro 6. São 66 livros. Põe um 1 debaixo do segundo 6. São 16 séculos. O período em que a Bíblia, o cano todo da Bíblia foi fechado. E põe um 3 depois do último 666. Você tem 36 autores ou homens que Deus usou para escrever a Bíblia. Copiou aí, farinha? Anotou isso aí? É para você memorizar isso. Memorizar. Tá certo? 39 no Antigo Testamento. Veja aí, eu ia convidar o pastor Josué para cantar aquele corinho das crianças aqui. Gênesis, mas eu não vou fazer isso que vai ficar muito chato para você, né? Então veja aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Passa um traço aí e põe assim, Pentateuco ou os 5 livros do quê? Da lei. Essa é a primeira divisão do Antigo Testamento. São os livros da lei. Depois, a partir de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Passa um traço embaixo do livro de Esté e põe assim, livros o quê? Históricos. Livros históricos. Essa classificação, meus amados irmãos, ela tem uma fundamentação do ponto de vista do gênero literário. Porque as histórias, elas são contadas em formas de narrativas. Narrativas. Tá certo? Depois, vamos lá. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Você tem aí o quê? Os poéticos, a poesia hebraica.
Poesia hebraica. Lembre-se que o Salmo é poesia cantada. Poesia cantada. E Cânticos do Cântico é para você ler com seu marido no quarto, fechado. Tá certo? Não lê nem na igreja, tem que ser lá, porque é tanta declaração de amor. E tem umas lá que são difíceis da gente falar. Né? Tá certo? A partir de Isaías até Malaquias, você tem os chamados livros o quê? Proféticos. Aí você tem aquilo que eles chamam de profetas maiores. Quem são eles? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Passa um traço e põe profetas maiores. Profetas maiores. Os profetas são os livros que são maiores. Depois, dos versos de Oséias, aí vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Isso, na Bíblia hebraica, se chama Dodecá. 12 livros. São os 12 livros dos chamados profetas, o quê? Menores. Isso aqui está na forma daquilo que se chama Septuaginta. A Bíblia, uma versão que foi traduzida 200 e poucos anos antes de Cristo, onde o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. E também você observa que alguns nomes que nós temos aqui foram dados pela chamada Septuaginta, ou versão dos 70. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Gênesis. Então preste atenção, como é que você começa a estudar um livro? Você tem que estudar assim. Quantos capítulos tem Gênesis? Hein? 50 capítulos. 50 capítulos. Eu não sei fazer no computador, mas é o seguinte. Passa um traço assim, grande. Aí põe no começo 1 e coloca no final o quê? 50. Tá certo? Faz um traço, uma linha. 1 e 50. Quando você vai estudar um livro, geralmente o livro, ele tem um capítulo-chave. Um capítulo-chave. Qual é o capítulo-chave de Gênesis? É o capítulo o quê? 12. Capítulo 12. Então você põe o 12, mais ou menos nessa linha. E aí você desenha uma quê? Uma chavezinha. Pra eu entender. E aí você vai entender que do capítulo 12 para trás, você tem uma divisão do livro de Gênesis. Do capítulo 12 para frente, você tem a segunda divisão do livro de Gênesis. Na primeira divisão, Gênesis de 1 a 11, o que que você tem? Você tem a origem daquilo que é universal. Tá certo? Capítulo 1 de Gênesis, você tem numa narrativa, né, os 6 dias da criação. 6 dias da criação. No capítulo 2 de Gênesis, você pode abrir lá, é aquilo que foi narrado por atacado no capítulo 1, vai no varejo no capítulo 2. Aí você vai ter o quê? Você vai ter a descrição da formação do homem, da formação da mulher e da formação da família. Primeiro casamento. Primeiro casamento. Está dando para seguir? Vai pegando a sua Bíblia e você vai vendo. Aqui também, veja lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. E havendo Deus terminado no dia, vamos ler juntos aí? Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no dia 7, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Presta atenção. Nós entendemos que o dia de Gênesis capítulo 1 é um dia de 24 horas.
Tá certo? Um dia de 24 horas. A palavra Yom, que é a palavra hebraica, não dá para dizer que é dia era. Isso aí é a discussão dos caras mais inteligentes. Nós somos burros, nós vamos ficar com a Bíblia. Tá certo? Porque Deus está criando aqui um padrão de tempo. Ele cria o dia e depois ele cria o quê? O padrão de semana. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Aí você diz, se você é inteligente, se você começar a inventar aí dia era, você vai ter que também criar o quê? Semana era, mês era e ano era. Vai virar uma era total. Você vai ficar doido. E aí já era. Então eu quero que você fique, eu vou ficar com a simplicidade das Escrituras, tá certo? Simplicidade das Escrituras. Aqui Deus também, você que não gosta de trabalhar, eu quero dizer para você que foi Deus que inventou o trabalho. Capítulo 2. Né? Capítulo 2. Deus planta o jardim e diz para o homem, você agora vai trabalhar e cuidar desse jardim. Significa que o trabalho, ele foi inventado por Deus antes do pecado. Se o trabalho ele foi deformado por causa do pecado, se existe a escravidão, se existe a exploração, se a mulher está ganhando menos do que o homem, isso aí é outro departamento, é depois do pecado. Mas antes do pecado, a mulher nem trabalhava. Ficava só no shopping. Né? No shopping lá do céu, do Éden, participando lá, e o homem ralando lá, cuidando. Você vai descobrir também aqui algo maravilhoso. Você tem a primeira aliança que Deus fez com o homem. Veja no capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Isso aqui se chama aliança das obras. Deus está dizendo que a vida eterna, permanente, na presença de Deus no jardim, dependia o quê? Da obediência. No dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Morrerás. Então, isso é chamado de primeira aliança. Depois vem a formação da mulher, e a mulher, ela é muito mais limpinha do que o homem, porque o homem foi feito do barro da terra. E a mulher não, foi uma costelinha de Adão, né? Mas limpinha. Foi um negócio internacional que Deus fez lá. E diz lá o texto, se você ver a partir do versículo 18, você vai ver por que a mulher foi criada. Né? Não é bom que o homem esteja só. Aí a mulher fica zangada, chateada. E Paulo vai dizer lá adiante, né? Primeiro foi criado o homem e depois o quê? A mulher. Esse pacto das obras aqui foi feito com quem? Com Adão. Eva não existia ainda. Mas o diabo, quando foi tentar, tentou primeiro a quem? A mulher. É igual o vendedor de apartamento. Leva a mulher para ver o apartamento. Quando a mulher gosta, o marido não tem mais paz. Tem que comprar. Então, o diabo sabia disso. É tanto que Deus depois, quando vai chamar, no capítulo 3, no capítulo da queda, Deus não chama Eva. Deus diz, Adão, onde estás? Ele chama Adão porque Adão é o responsável pela casa, pela família. Deus, então, coloca sobre os homens o peso da responsabilidade. Então, Gênesis capítulo 1, a criação. Gênesis capítulo 2, a criação do sábado, a criação da semana, a criação do homem e da mulher, mais declaradamente explicado. E há um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Você grife, por favor, no versículo 7, 2:7. 2:7. Esse versículo você tem que estudar depois. Naquele curso, no curso de discipulado 2, nós tratamos sobre a criação do homem e nós fazemos a exegese desse versículo aí, que ele é de fundamental importância. Se você observar,
se você observar, em Gênesis, quando Deus vai criar os bichos, as espécies, Deus criou o quê? Ordenando. Mas quando Deus vai criar o homem, Ele vai criar o homem de uma forma mais detalhada. Tá certo? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é diferente dos animais. Então veja bem, como hoje no mundo existem duas linhas de pensamento. A linha do naturalismo e a linha do criacionismo. A linha do criacionismo defende que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Os animais foram criados, devem ser protegidos, devem ser tratados bem, mas o homem é mais importante do que os bichos. Porque ele tem a imagem e a semelhança de Deus. Então, matar um cachorro é diferente de que matar um homem. Nós vamos ver lá mais adiante. E é muito importante você entender, lá no versículo 7, de Gênesis 2:7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Preste atenção. O animal, ele tem o seu corpo, e ele tem o fôlego o quê? Da vida. Mas a alma vivente, só quem tem é o homem. Por que isso? Porque o homem ele é eterno. A morte física não impede que o homem continue o quê? Existindo. Deu para entender o negócio? Então está nessa discussão da zika, não sei o quê aí, e aí fica falando, tem que matar, tem que abortar, tem que não sei o quê. E parece que o ser humano aí, né, virou um objeto completamente descartável. Completamente descartável. Talvez fazer um aborto hoje, para a mentalidade dessas pessoas que estão prevalecendo no poder e estão fazendo as leis aí, é menos grave que matar um passarinho. Mas a Bíblia diz completamente diferente. O homem, ele é a coroa e a glória da criação. Então, você que gosta de cachorro, de gato, seu cachorro e seu gato não vai para o céu. Quero lhe dar essa notícia ruim. Porque uma mulher um dia entrou em crise no Pinheiros, que eu falei que com o cachorro não ia. Mas como é que pode? Como é que eu vou fazer sem meu pudo? Minha irmã tem coisa melhor do que pudo no céu. Pudo é um cachorro chato. É pequeno, é metido a valente. Dá vontade de você dar um chute no bicho, mas é uma tristeza, né? Então, irmãos, toma cuidado com isso. Nós temos que estudar, porque a base de toda a Bíblia está em Gênesis. Em Gênesis. Eu dei essa pincelada para você, depois nós vamos voltar só destacando alguns versículos. Então, Gênesis 1, a criação. Gênesis 2, a criação em detalhes. Gênesis 3, a queda do homem. Esse é um capítulo fundamental da Bíblia, porque se você não entender o capítulo 3, você não vai compreender a doutrina da salvação. Porque depois da queda, todo o restante da Bíblia é Deus trabalhando pela a salvação do homem. Em Gênesis, o homem ele é expulso do paraíso. Em Apocalipse, o homem volta o quê? Para o paraíso. Capítulo 4, né, você tem aí as consequências do pecado. Você tem o primeiro fratricídio aí, o primeiro homicídio, Caim matando o seu irmão, o quê? Abel. Depois você tem os descendentes de Caim, capítulo 4. Capítulo 5, você tem os descendentes de Adão. Você tem toda essa genealogia para explicar aí. Capítulo 6, você vai encontrar o que aí? Capítulo 6. A deterioração moral da terra.
É muito triste esse capítulo. Veja no versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E aí, no capítulo 6 e 7, você tem a história de Noé, né? A preparação para o dilúvio. E aí, o dilúvio entra em Gênesis como se ele fosse o quê? Universal. O dilúvio em Gênesis, segundo a narrativa bíblica, ele não foi local. Ele foi o quê? Universal. Depois, nos capítulos em diante, capítulo 8, se fala em 300 a 400 anos. Porque é o seguinte, dentro da perspectiva bíblica, a Terra ela tem no máximo 8.000 anos, de 6 a 8.000 anos. Da perspectiva o quê? Criacionista. Porque, por exemplo, para os darwinistas e os naturalistas, eles precisam o quê? De milhões e milhões e milhões de anos, para que haja o quê? A evolução. Nós entendemos que o dilúvio, por exemplo, foi um catastrofismo, né? Foi algo que aconteceu. Se você analisar no texto aqui, no capítulo 8, as águas elas vão se diminuindo. Noé sai da arca. E o que é que representa o juízo da perspectiva de Deus? O dilúvio. Representa o juízo de Deus sobre a terra. A terra zerou novamente. Só uma família saiu. A família de Noé. E a partir da família de Noé, você tem Sem, Cão e Jafé. Você tem os semitas, os cautitas e os jafetitas. Os semitas ficaram no Oriente, os jafetistas foram para a Europa e os cautitas foram para a África. Porque esse era o mundo, pelo menos a descrição do mundo de então. Aí você vai descobrir que Deus, no capítulo 9, vai fazer uma aliança com Moisés. Com Noé, desculpa, com Noé. Vocês estão ligados, estou gostando de ver. Veja nos versos 11 a 13 que Deus estabelece, faz uma aliança com Moisés, dizendo que a terra jamais será destruída de novo por água. Então não fica com medo quando vier trovoada, chuva, porque geralmente depois de uma grande chuva veio o quê? Um arco-íris no céu. O arco-íris foi tomado pelo movimento gay para ser o símbolo do movimento gay. Mas na Bíblia não tem nada a ver. O arco-íris é um símbolo da aliança de Deus. Então todas as vezes que você vê um arco-íris, e é tão interessante que a ciência não explica o arco-íris, né? Não existe nenhuma explicação científica por que existe o arco-íris. Mas está aí no céu, um símbolo. Capítulo 10, os descendentes dos filhos de Noé, e aí vem a origem das raças que combina com a Torre de Babel. A Torre de Babel. Veja no versículo 9 de Gênesis 11, o que diz aí? Chamou-se-lhe, pois, por isso o nome de... Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. É tão interessante isso, porque quem estuda linguística, né? Tem os professores aí de português, trabalham na área da linguística, um dos grandes desafios para a linguística é você descobrir a origem das línguas. Da perspectiva bíblica, as línguas, elas começaram a existir a partir da Torre de Babel e dos 3 filhos de Noé. Teve um professor, que era missionário, eu esqueci o nome dele agora, mas ele traçou uma linha explicando a origem das principais raças, das principais línguas, dos grupos linguísticos. E Babel, ele é, de uma certa forma, ele é contraposto pela descida do Espírito Santo, que é o que? O
Pentecostes. Seria muito interessante você fazer um estudo comparando o Pentecostes com a Torre de Babel. A Torre de Babel representa a revolta do homem com Deus, dizendo: nós não queremos, nós vamos construir o nosso mundo. Como diz Aldous Huxley, é o admirável mundo novo. E aí Deus, quando manda o Espírito Santo, ele reúne as nações de toda a terra, pelo menos do período, e diz que todos ouviram na sua própria língua das grandezas de Deus. Eles ouviram o Evangelho na sua própria língua. Como é que foi esse fenômeno? Eu não sei. Porque o fenômeno não foi só o falar em línguas, porque o falar em línguas foi falar em idiomas inteligíveis, e todos compreenderam na sua própria língua das grandezas de Deus. Por isso que o Evangelho vem agora, e ele vai ser pregado a todas as nações, e então virá o fim. O fim. E um dos estudos que eu fiquei, assim, admirados, né, no curso de linguística, é quando você vai estudar a sistematização, a gramatização de muitas línguas no mundo, você vai descobrir que sempre tinha um missionário por trás. Ou católico, cristão católico, ou protestante. Foi o que o Hudson Taylor fez lá na China, né? Foi o que Ronaldo Lidório fez entre os concombas. Ele foi lá, e através da fonética, dos sons, ele fez o quê? O alfabeto. Depois do alfabeto, ele fez o quê? As palavras. Depois das palavras, ele fez a sintaxe. Ele foi juntando as palavras. E aí, o que aconteceu? Sistematizou a língua e traduziu o Novo Testamento para a língua dos concombas. E os concombas estão hoje lendo a Bíblia, porque um missionário foi lá e fez essa obra maravilhosa. Diz amém, por favor. Tá bom. Então, no capítulo 11, termina a primeira divisão de Gênesis. Então, de 11 para trás, é tudo universal. Não da Igreja Universal, tá? Universal. A criação universal de Deus. Capítulo 12, Deus começa a história do seu povo. Deus começa a construir a nação de Israel. Mas não a nação de Israel. Deus começa a construir historicamente o quê? A igreja. Porque essa promessa que ele fez para Abraão aí, ela se cumpre em Cristo. Em Cristo, todas as famílias da terra serão o quê? Abençoadas. Primeiro a ouvir o Evangelho foi justamente o glorioso Abraão. Vamos passar rapidamente. Então, vai até do capítulo 12 até o capítulo 25. Até o capítulo 25. A história de Abraão. 25, 7. Grifa esse versículo na Bíblia aí. Passa um lápis de cor, risca com a caneta. 25, 7. O que diz aí? Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. 175 anos. Para você ficar sabendo. 175 anos. Ele foi chamado com 75. Com 85 nasceu Isaac. Com 100 anos. 100 anos, irmãos. A solução para o seu problema. Nasceu o filho da promessa, Isaac. Depois nós vamos passar lá no texto. Depois do 25 até o 28, você tem a história do segundo patriarca. O primeiro foi Abraão, depois a história de Isaac, seu filho. Você vai ter agora, do 12 a 50, a história dos 4 patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e José. José. E aí toda aquela confusão desse povo, das famílias, dos casamentos, dos filhos, tá certo?
confusão danada. E você vai descobrir que sua família não é tão ruim como parece ser. Você está reclamando de barriga cheia. Tá certo? E o fato da graça de Deus estar trabalhando na família, não significa que a sua família não tenha problemas sérios. Capítulo 28, então, 25 a 28, você tem, 25 a 27, você tem a história de Isaac. 28 em diante, a história de Jacó. Jacó vai até o 37. Alguns colocam a partir do 39, o começo da história de José. Está dando para acompanhar, gente? É bem simples aqui, para vocês irem captando o negócio. Depois nós vamos voltar nos versículos. Aí eu vou fazer uns sermões aqui, uns apelos no final. Tá certo? Já são 12h20 ali, mas são 11h20. De 39 a 50, você tem a história de José. Como é que termina o livro de Gênesis? Como é que termina o livro de Gênesis? Hein? Versículo 26. 50, né, de 22 a 26, você termina com a morte de José. Vocês se lembram que José fez um pedido antes de morrer. Né? Ele pediu que os seus ossos não fossem enterrados no Egito. Aí você vai entender que da morte de José até o nascimento de Moisés se passaram 300 anos. 300 anos do cativeiro. Porque aqui José desce para o Egito, vai para a terra de Gósen, e você vai descobrir que o livro de Êxodo começa justamente dizendo que os filhos de Israel foram com cerca de 70 pessoas. Veja lá, Êxodo 1:5. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Então, começou com Abraão, vem os 70 agora para o Egito. Ali, depois morre um faraó que não conhecia José, ou assume o faraó que não conhecia José, e aí começa o processo de escravidão dos judeus. E aí Deus levanta Moisés, e quando vai sair do Egito, nós vamos chegar lá em Êxodo, mais adiante, diz que só de homens tinha cerca de 500 mil homens. Ou seja, saíram do Egito mais ou menos 2 milhões de pessoas do Egito para a Terra Prometida. Agora você imagina o seguinte, é a cidade de Guarulhos, certo? Cidade de Guarulhos. Você pensa em cidade de Guarulhos, dirigida por um cara chamado Moisés, que vai agora entrar no deserto. Não tinha Walmart, não tinha hospital, não tinha água encanada, não tinha hospital, não tinha nada. E você ainda reclama hoje. E aí a gente vai ver a lambança que isso dá no deserto. Né? E como é que Deus, durante 40 anos, sustenta essa turma no deserto, fazendo cair comida do céu. Fazendo água brotar da rocha. E nós tivemos a experiência, a primeira vez que nós fomos lá no Egito, e paramos lá em Mara, onde tem as palmeiras, as águas amargas. E, irmãos, o negócio é feio demais. É feio demais. Mas vamos voltar. Então, vamos fixando. Qual é o capítulo-chave de Gênesis? 12. Você tem de 1 a 50. O capítulo 12 é o capítulo-chave. Certo? Do capítulo 1 até o capítulo 11, você tem a criação que é universal. Você tem os relatos universais. Do capítulo 12 ao capítulo 50, você tem o início da história do povo. Deus está construindo o seu povo na história. Em Gênesis 12, ele começa com Abraão e Sara, né, a família, o sobrinho ali caiu de paraquedas, Ló e etc. Mas quando José vai morre, ele já tem cerca de 70 pessoas junto lá. Porque vocês se lembram que Esaú
descambou, né? Esaú não fazia parte, porque aqui ele vai contar a história do início da igreja. Não diz que Ismael foi para o Egito, tá? Porque Ismael virou o quê? Árabe. Árabe. E árabe não gosta de judeu. Por quê? Porque a confusão começou na cozinha de Abraão. Então toma cuidado com essas conversas de cozinha domingo à tarde, porque muita confusão pode começar, né? Nessas conversas de cozinha, tá certo? Mas vamos voltar. Eu quero destacar alguns versículos, porque isso é que é gostoso ler a Bíblia, irmãos. Vamos para Gênesis 1:1. Vamos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio de quê? Dos céus e da terra. Deus já existia antes do princípio? Já. Então, preste atenção. O que existia antes do princípio? Existia a Trindade. A Bíblia fala lá em Efésios 1, 3 e 4, que nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, a Trindade já estava tratando da nossa o quê? Salvação. Já estava na agenda, na pauta da Trindade, eles conversando sobre esse negócio de salvação. Ok? Agora, preste atenção, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus, ele não é a criação, como dizem os panteístas. Deus, ele é pré-existente, ele existe antes que tudo existisse, e o que existe não é uma extensão dele. Por que isso? Porque dentro do conceito naturalista, panteísta, diz que Deus é tudo. Deus é pan. Tá certo? Então, por exemplo, desse conceito, quando um cachorro morre, ele se desentrega e volta a fazer parte do todo. Aí vem os conceitos budistas. Tá certo? Vem esses conceitos dessas filosofias orientais, que durante séculos e séculos não resolveram os problemas do Oriente, e agora o pessoal do Ocidente está tudo virando oriental. Tudo virando oriental. Os caras são tão burros que eles dizem, se esse negócio fosse bom, o Oriente seria o quê? Uma maravilha. Uma maravilha. Agora, americano, lá nas escolas, é praticando yoga, budismo, expulsando as Bíblias das escolas, o Evangelho das escolas, trazendo esse negócio que não deu certo, nem por eles lá. Então, toma cuidado, porque já está tendo presbiteriano aí, budista. Presbiteriano vem para o culto de oração, depois sai para fazer a sua sessão de yoga. Cuidado, meu irmão. Não viaja na maionese. Meditação na Bíblia tem que ter conteúdo. A meditação oriental diz que você tem que se voltar para dentro de si mesmo. A meditação bíblica não, ela é objetiva, não é subjetiva. Medita na palavra. E a palavra meditação vem de uma origem da palavra que se chama medicinal. Significa que quando você medita na palavra, a palavra cura você. Por isso que o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A alma. Você de si mesmo não pode consertar a sua vida meditando. Ouvindo aqueles cantando, cheio de incenso a casa, com aquelas velas perfumadas. Sai daí, capeta. Toma cuidado, meu irmão, você não viajar nessas coisas. Porque os crentes estão tudo assim agora. Outro detalhe importante, que Deus criou os céus e a terra, e esse verbo criar, bará no hebraico, significa que ele criou do nada. Porque quem criou essa cadeira aqui, criou de uma matéria-prima pré o quê? Existente, mas Deus criou do nada. Só Deus cria do nada. E tudo que o homem cria hoje no universo, ele cria a partir de algo que já existe. Tudo que o homem descobre não foi ele que inventou. Então o cara descobre aí que uma planta tal é bom para isso, então ele descobre de algo que Deus já criou. O texto vai dizendo que ele criou os céus e a terra. Criou por atacado. Depois ele foi o quê? Separando as coisas. Porque Deus não gosta de confusão, irmãos.
o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele foi criando. Detalhes importantes, versículo 21. Desculpe, diz que tudo que ele criou foi bom. Mais adiante, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja bem, o homem e a mulher, eles foram criados por Deus. Segundo, o homem e a mulher, eles foram criados à imagem de Deus. O que é que significa isso? Significa que o único ser, a única espécie que se relaciona com Deus pessoalmente é o homem. Porque o homem pensa, o homem sente. A Bíblia fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu... Você não viu Deus dizer isso para o cachorro. Porque o cachorro não ama Deus de todo o coração. Tem uns malucos aí, que já dizem, eu não já disse, cachorro, para você não fazer xixi aqui? E o cachorro olha assim. Você está entendendo? E o cachorro olha assim. E tem gente que acha que o cachorro está entendendo. Já tem psicólogo para cachorro? Daqui a pouco vai ter tarja preta para cachorro. Tarja preta só para nós. Vamos adiante, irmãos. E diz que Deus criou homem e mulher. O negócio é o seguinte. Os gêneros para Deus está decidido. Não é o PT que vai decidir. Não é o marxismo que vai decidir. Não é ninguém que vai decidir. Quem decidiu que é macho e fêmea é Deus. Ele criou assim. Bota um homem e uma mulher pelado que você vai ver a diferença na cara. Não precisa. Fala, meu. A criança. O negócio está esquisito demais. Estão querendo destruir. Eu vi apareceu a menininha vestida, aluna do colégio militar. O colégio militar existe há tanto tempo, né? A menininha, todo mundo ficou ofendido. Aí apareceu um menino na revista de educação, um menino vestido de menina, de plumas e paetês. Diz que é normal isso. Quer dizer, estão forçando a sexualidade do menino. Então, meus irmãos, é um negócio triste. Triste. Tá certo? O problema nosso não é de preconceito, porque a discussão hoje é que joga só para esse campo. Só que a sexualidade, ela não é opcional, Deus criou assim. Ah, mas, meu irmão, vamos para a Bíblia, o que nós cremos é assim. Eu estou com um livro aí, eu não fiz a propaganda, terminei de ler essa semana sobre a homossexualidade. A visão bíblica sobre essa questão da homossexualidade. E eu vou anunciar aqui domingo que vem, para vocês comprarem e lerem esse assunto. Problema, nós não vamos odiar as pessoas porque elas são isso, ou porque elas têm essas preferências. Mas a questão do pecado precisa ser confrontado. Não é uma questão de preconceito, que você não gosta da pessoa. Não é isso. Agora, vamos lá. Rapidamente aqui. Capítulo 3. Você tem a queda. 3,15. Coloca na sua Bíblia aí aquilo que os comentaristas e os teólogos chamam de proto-evangelho. A primeira mensagem do evangelho foi pregada por Deus ao homem no 3,15. Porém, inimizade entre ti e entre a tua descendência e o seu, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Haverá sempre inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Ele vai ferir, ele será ferido do calcanhar, porque ele vai para a cruz e vai morrer. Mas na sua obra na cruz, ele o quê? Esmagará a cabeça da serpente. Isso aqui é chamado de proto-evangelho. Rapidamente, capítulo 5, versículo 2. Os descendentes de Adão, tem um detalhe. Homem e mulher os criou e os abençoou.
e lhe chamou pelo nome de, no dia em que foram o quê? Criados. Os judeus, quando explica esse texto, ele diz o seguinte, que o homem, ele só passa a ser homem, na sua plenitude, depois que ele se casa. O cara que é solteiro é mais ou menos. Veja que o texto diz que ambos foram chamados de Adão. Porque o homem, quando ele não está casado, quando ele não tem a mulher, Deus já tinha dito que não é bom que ele esteja só. Ele, realmente, o propósito de Deus para o homem é que ele se case. Que ele se case. Tá certo, irmãos? Agora, se estão inventando coisa nova, aí cada um segue o que quiser, né? Vamos adiante. 5:24, esse é um texto, 5:24, o que diz aí? Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Eu acho isso muito bonito, é um dos textos mais lindos do Novo Testamento. Vai ser citado como herói da fé. Esse Enoque foi um homem que tinha comunhão profunda com Deus. Antes, veja no 5:5 que diz assim: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e ele o quê? Morreu. 930 anos com a mesma mulher. Porque Deus, quando fez o homem, depois fez a mulher já pronta. Ele, quando viu a mulher, falou: eita, essa aqui é osso dos meus ossos de carne. Foi uma companheira compatível. Você está reclamando, que os caras reclamam hoje porque está com 12 anos de casado. 900 anos com a mesma mulher. Não tinha lingerie que segurava esse casamento. E não tinha tinta de cabelo, não tinha nada disso, não tinha Dr. Yves Pitangui. Eu não sei como é que era, mas o cara agarrou 900 e com essa mulher. É de Deus mesmo, né? Então não reclama não. Quando você for reclamar, você diz: Adão, nosso pai, 900 e poucos anos, né? Irmãos, vamos lá para o capítulo 6. Capítulo 6, a história de Noé. 6:8. Oi. Fala, minha irmã. Não tem, não sei. Deve ter sido o estilo de vida. Depois, aqui em Gênesis 6, diz que Deus baixou para 120. Vamos ver aí. E depois o salmista diz 70 e 80, e o que passar disso é canseira e enfado. Qualidade de vida. Eu acho que a vida lá é tudo orgânico, minha irmã. Era uma beleza. Não é assim? Tudo orgânico. O negócio era tudo natural. Não tinha tintura, não tinha essas desgraças que a gente come hoje aí, que morre tudo. Eu não sei. Aí não, porque mudou o calendário, não era bem 900, era... Eu não sei. O que a Bíblia está dizendo, a narrativa bíblica não é científica. Tá certo? Eu vi um dia aqui o doutor Adalto explicando aqui sobre a arca de Noé. Como é que uma quantidade de bicho fica dentro daquele lugar, se reproduzindo, defecando, durante um ano, enquanto o dilúvio acontecia. Já pensou o casal de coelho? Quanto coelho sabe? Porque coelho reproduz toda semana. E como é que vive debaixo d'água não temperatura? Ele explicou tudo. Temperatura, porque a lei não sei o quê. Eu fiquei assim, rapaz, não tem nada disso na Bíblia, mas o cara explica tudo. Eu não sei explicar, não. Veja no capítulo 6, diz assim, porém, 6, versículo 8, diz, porém Noé achou graça diante do... E a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com... Qual é o segredo da vida, irmãos? Andar com Deus. Andar com Deus. Vamos lá, vamos correndo adiante aqui. Capítulo 12. Capítulo 12.
1 e 2, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. A tríplice promessa de Deus. Né? Uma terra, uma nação e um nome. Ou seja, Deus está dando aqui tudo que o ser humano deseja do ponto de vista humano para ser feliz, né? É uma terra, patrimônio, é uma família, e é o quê? Um nome, porque vale mais, diz Provérbios, um bom nome do que muito dinheiro. Muito dinheiro. Vamos adiante, vamos lá. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o que? O dízimo. Presta atenção, tem hoje na internet muitos pastores dizendo que esse negócio de dízimo é coisa da lei cerimonial. A lei nem existia. Nem existia. E Abraão o que deu? Quem ensinou esse negócio de dízimo para Abraão? Foi a Universal? Quem era esse tal Melquisedeque? Você vai descobrir que esse Melquisedeque, lá em Hebreus, ele é um tipo de Cristo. E ele estava dando, então, segundo Hebreus, entregando o seu dízimo àquele que é representante. Porque Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Está aí a primeira referência bíblica sobre dízimo. Aqui nós temos 15:6, o texto que Paulo usa para dizer que Abraão foi justificado pela fé. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Veja lá no capítulo 17, versículo 1. Um dos estudos mais fascinantes de Gênesis é você estudar os nomes de Deus. Porque em Gênesis, capítulo 1, Deus aparece como Elohim. Depois, no capítulo 2, aparece como Javé. E agora, Elohim é o Deus poderoso, Criador. Javé é o Deus da aliança. É o Deus do relacionamento. Por isso que Javé conversava com Adão. Aqui, ele vai se revelar, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser. Essa palavra Deus Todo-Poderoso é um composto de El, depois vem a palavra Shaddai. A figura disso aqui é de um ser que possui muitos peitos, no sentido de satisfazer a necessidade das suas crias. O texto diz que Abraão estava com quantos anos? 99. Em outras palavras, do ponto de vista de ter filhos, impossível. Mas ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí, aos 99 anos, um ano depois, vai nascer, veja lá, 18:10. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velho e velho também o meu senhor, terei ainda o quê? Está tudo morto aqui, como é que vai um negócio desse? Amortecido. Hã? Como é que vai ter esse negócio? Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Capítulo 19, a destruição de Sodoma e Gomorra, ou a luta de... Eu queria chamar a sua atenção para o versículo 29, a importância da oração intercessória, irmãos.
Quando você ora, quando você pede por um parente seu, né? Veja no versículo 29, grifa esse versículo aí. O que diz? Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio deles das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló? Lembrou-se Deus de Abraão. Lembrou-se porque Abraão, no capítulo 18, ficou lutando com Deus, dizendo, se tiver 50, se tiver 30, se tiver 10... Então foi a oração intercessória de Cristo que fez com que Pedro não tivesse a sua fé o quê? Arruinada. É a oração intercessória, irmãos, a oração mais poderosa dentro da igreja. Capítulo 20 em diante, muita coisa para passar. 21, 1. Grife esse versículo aí na sua Bíblia. Visitou o Senhor a Sara, como lhe disseram, e o Senhor cumpriu o que ele havia o quê? Prometido. Esse verbo visitar é o verbo que dá a fundamentação da teologia bíblica da visitação. Porque visitar é ir ao encontro do outro com o objetivo de ajudar o outro, de ver a situação do outro, de abençoar o outro. Quando ele visita, ele cumpriu o que ele havia o quê? Prometido. E Sara, então, concebeu e deu à luz a um filho. E aí no versículo 5 diz 100 anos quando nasceu esse filho. Mais adiante, capítulo 22. Versículo 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Yahvé, Jiré. O Senhor proverá. Veja que através dos nomes que vão aparecendo no contexto de Gênesis, depois de Êxodo, você vai conhecendo Deus. É como se Deus, ele tivesse um nome assim, como a princesa Isabel, né? Aqueles nomes compridos de gente importante. E cada ato ele ia colocando um nome. E aí, quando ele ia apresentando o nome, ele ia revelando um aspecto do seu caráter. Irmãos, tem muita coisa, já está terminando o tempo. Eu vou só ler agora, lá no final. Tem muito versículo bonito aqui. Gênesis. Vamos lá para o capítulo 47, versículo 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. 147. Lembre-se que Moisés, quando ele está escrevendo o texto de Gênesis, e isso que está em Gênesis, né, Moisés só foi nascer 300 anos depois. Então, provavelmente, esse texto de Gênesis foi dado por revelação. Ele recebeu por revelação. A partir de Êxodo, não. Ele foi testemunha dos fatos. Até Josué, né? Agora, 21 do capítulo 48, depois disse Jacó ou Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Eu vou morrer, mas o projeto de Deus o quê? Continua até ele concluir o seu projeto. No 49:8, vocês vão entender que um dos filhos de Jacó se chama Judá. E quem era da tribo de Judá? Davi era da tribo de Judá. Você se lembra que José e Maria, eles eram da tribo de Judá. Por isso que quando houve o recenseamento, eles saíram de Nazaré e foram a Belém. Belém de Judá. E ele vai dizer, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é o quê? Leãozinho da presa subiste, filho meu.
Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão o quê? Apocalipse 5. Eis que está aí aquele que é da raiz de Davi, da tribo de, o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. A bênção sobre José, 22 a 24, mas eu quero terminar com o versículo da providência, que está lá em Êxodo capítulo 50, Gênesis capítulo 50, verso 20. Vamos ler juntos aí esse versículo? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando Jacó morreu, os irmãos ficaram assim, agora que papai morreu, José vai o quê? Matar a gente. E aí ele diz, pelo amor de Deus, o que vocês fizeram comigo, o mal que vocês intentaram, Deus o quê? Transformou em bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos,